Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, tudo sobre a vinda de James Rodrigues do São Paulo, bastidores da negociação, salário, uva, tudo que tem direito. Além também de o boato aí agora o novo da possível vinda de Lucas Moura e muito mais. Então, vambora pro vídeo. Rodrigues indo para o São Paulo. É isso mesmo, James Rodrigues. Quem Um dos diria, destaques hein? da Copa lá de 2014, indo para o São Paulo. Já está vindo para o Brasil, já tem um acordo verbal e, ao que tudo indica, vai fechar realmente com o São Paulo. Uma contratação grande, de peso, nome gigante, nome bem grande do futebol europeu, mundial até. E vamos falar dele. Situação dele, vem jogando, não vem jogando, é uma boa, não é? Questões financeiras. O Arnaldo, mesmo lá na Bahia, claro que foi em busca de informações. E é sobre elas que nós vamos falar. Pois é, Tirone, salve galera. Sim, eu acho que essa primeira quebra talvez tenha se dado na contratação do Pato, com algumas diferenças óbvias, né? O Pato, com a ligação anterior ao São Paulo, já está se recuperando, ou estava se recuperando no São Paulo. Não era um nome, o Pato, que tinha feito uma Copa do Mundo dele, né? Como o Rames fez em 2014. Mas o perfil da contratação acho que tem um pouco a ver, se é que você me entende, né? Sim. A busca por um jogador que caiba, entre aspas, no orçamento do clube, vamos falar sobre isso, sobre a questão financeira, e que seja um jogador tecnicamente acima da média operária que o São Paulo tem. Eu vejo aí, sim, uma possibilidade de sucesso nesse aspecto de elevação técnica do time, mas muitas armadilhas no meio do caminho dessa história, né? Ou dessas histórias, dele e do Pato, por exemplo. O fato que o jogador está assinando o contrato por 2 anos, e temos, assim, além dos detalhes financeiros, os bastidores da negociação. Como o São Paulo chegou no nome do James Rodrigues, que era um nome que estava sendo, digamos, trabalhado há algumas semanas, levando em consideração, Tirone, que o fechamento da janela de transferências é no próximo dia 2 de agosto. Né? Daqui a uma semana, fecha a janela e ninguém mais entra. Pode um monte de gente sair, porque a janela europeia continua aberta, a árabe e tal, mas para entrar só até a quarta-feira que vem, e o São Paulo vai colocar o James para dentro da sua janela, né? Tem muitos aspectos dessa janela. Acho que o financeiro é aquele que já apavora o São Paulino. O cara sabe que todo dia 6 lá pinga o boletinho no São Paulo que ele tem que pagar 500 paus para o Daniel Alves. Isso vai até 2000 e sei lá quantos. São 5 anos que o São Paulo vai pagar o salário que ele poderia estar pagando para um bom jogador. Ele paga para o Daniel Alves, que está lá preso na Espanha. Então isso primeiro já apavora o São Paulino. Esse é um ponto. Sobre a negociação, teve participação muito decisiva do Rafinha, não é isso, Arnaldo? Isso, é nosso embaixador, capitão do time. Sim, o Rafinha jogou com o Rames no Bayern de Munique. Não foi nessa vez aí da homenagem aos ex-jogadores, aos ex-campeões do Bayern, que essa conversa com o Rafinha, James Rodrigues, se incentivou, já vem de algum tempo. E, na verdade, o São Paulo estava procurando um jogador, um meia atacante, que pudesse ter um nível superior técnico aos que tem no elenco há algum tempo para essa janela. Virou o principal alvo da janela, mais do que o tal do atacante 1 contra 1, tá? O driblador ou velocista, que deve ser o Eric para o ano que vem, né? Levando em consideração que o outro jogador dessa posição, o Galopo, com a ruptura do ligamento cruzado, não tem previsão de volta ainda esse ano. Pode até voltar no final do ano, mas não tenho certeza. Pois bem, o São Paulo tinha 3 jogadores em mente. 2 que atuam no futebol argentino, jovens, promissores. Um no Estudiantes, outro no Rosário Central, canhotos, como o James Rodrigues, mais jovens, mas que exigiam, assim como foi o Galopo, um pagamento de uma indenização pesada ao clube, né, respectivo. Né? E o James Rodrigues é a contratação, como você mesmo falou, Daniel Alves, Pato, etc., e que aí o Rafinha... nessa peneiragem, olha, tem o Rames, que é canhoto, que é meia, e que está disponível no mercado e que toparia vir para o São Paulo, e ele fez esse meio de campo, né? Levando em consideração
o tempo que o Rafinha está no clube, as características, ele elogiou muito o perfil competitivo e profissional do Rames. Aí, essa aproximação, o São Paulo gastará, sim, com o salário do Rames, talvez o teto que o time tenha, teto Caleri, essas coisas todas, mas sem precisar desembolsar pelos direitos federativos do jogador. No final das contas, no aspecto financeiro, contratar o Rames e não um dos dois argentinos fica mais barato, botando todas as aspas, nesse aspecto. O salário é mais caro, mas você não precisa gastar pelos direitos federativos. Né? Entre os jogadores promissores e um jogador pronto, mas que está inativo há algum tempo, vamos falar sobre isso também, o São Paulo foi no Rames Rodrigues. Algumas informações pescadas aqui e ali, por exemplo, segundo o PVC, ele vai ganhar bem menos do que o Daniel Alves, a apuração do PVC. Ah, sim. O Daniel Alves ganhava uma bala no São Paulo, porque o São Paulo imaginou que com um patrocínio, sei lá o que, ia conseguir pagar o salário, não conseguiu, como a gente sabe, eu acabei de falar sobre isso. Então está dizendo que ele, do ponto de vista salarial, vai ser bem menos do que o Daniel Alves ganhava. O São Paulo, na verdade, é assim, ele não tinha uma grana. Vamos lembrar a questão do Galopo, né? Investidor, criptomoeda, tal, para pagar o Banfield e tal. Se o São Paulo fosse contratar um dos argentinos, teria que ter um parceiro para pagar pelos direitos federativos na hora. O São Paulo não tem esse dinheiro nesse momento. Agora, o São Paulo tinha na previsão orçamentária para a segunda parte da temporada, para o segundo semestre, para esta janela, a previsão de um aumento da folha salarial em alguns % que caberia a contratação do jogador nesses moldes. Ele se encaixaria na folha salarial do São Paulo, né? Isso tudo em tese, né, Tironi? Falando, porque aí você atrasa direito de imagem para um, atrasa direito de imagem para outro. E você não gastar na contratação, isso nunca existe. O que existe é você não gastar na contratação pagando para um outro clube. Como o Rames estava sem clube desde o Olympiacos, ele não tem... você tem que pagar pelo salário, aquelas luvas, os empresários, o staff, tudo tem custo. Mas ele se encaixaria na folha salarial do São Paulo, né? Nessa engenharia financeira. Rodrigues, quem roda? Bom, se for pensando no jogo contra o Corinthians, entra no lugar do Luciano. Né? Na vida, no caminho do São Paulo, quem roda? Porque assim, o Dorival, se ganha o Rames, ele ganha um tremendo jogador, mas ele ganha um pequeno problema. E agora, quem vai compensar ali que ele talvez não vai marcar, não vai correr, não tá 100%? Se você põe ele mais adiantado, parecido com o Luciano, perto do Caleri, a obrigação dele, e põe os outros caras para carregar piano, para marcar ali. Deixa lá Rato correr na direita, Michel Araújo correr na esquerda. O Nestor pode ser vendido. Aliás, eu não sei se tem alguma coisa não casada, né? Mas assim, São Paulo, vamos vender o Nestor. Estão falando em torno de 10 milhões de euros. Tá bom, você acha? O São Paulo entende que é um bom valor. Muito bom. O Nestor é um volante, ele oscila em alguns momentos e tal. Então, o São Paulo precisa fazer dinheiro. A janela já tá fechando, então acho que 10 milhões de euros o São Paulo vai vender. Então, ele acha que jogaria pro Dorival facilitar, não mudar muito esse jogo coletivo, os caras que marcam e correm, deixar ele na frente ali no lugar do Luciano, que não joga. Eu acho uma mudança de filosofia mesmo, dessa ideia, talvez tantas vezes repetida na última semana, que ter um jogador diferente é necessário. Ou que o São Paulo não tinha em relação ao Palmeiras, não tem agora nesse confronto com o Corinthians ou contra o Flamengo. Faltou ao São Paulo um jogador decisivo. É uma super contratação. Todo mundo fica, mas como ele vai chegar? Mas o que ele está jogando? Mas por que não estava jogando com todo o respeito do mundo? Como ele está jogando, eu não sei, mas eu sei como estão jogando alguns. Então, é uma super contratação. O Ronaldo aqui, ele fala, essa contratação do Rames, para mim, exemplifica a mesma mentalidade fracassada dos últimos 12, 13 anos que compra imagem sem performance e colocou o Muricy para fora. Recusou a volta do Danilo, entrou na palhaçada de Daniel Alves e tantos outros. Clube falido, meu São Paulo. Esse é o temor do São Paulo, meu caro Pretzel, que é a última impressão. Para quem não lembra, claro, todo mundo do São Paulo lembra, o Daniel Alves veio para cá como uma super contratação. Para ser o 10 também. Para ser o 10, para ser lateral. Morumbi lotado. As condições financeiras um pouco diferentes, mas enfim, chegou. Nem lembra. Vamos lá, tá com tudo e tal. Deu no que deu. Foi para jogar a Olimpíada, foi um fracasso retumbante no São Paulo. E como diz a Marília, o Pix, o boleto, pinga todo dia. Tem um canal interessante. Todo dia 6 pinga lá o boleto de 500 e tantos mil que o São Paulo tem que pagar pro Daniel Alves. Live do boleto. Isso durante 5 anos. Então foi uma terra arrasada essa contratação. E isso está na mira, está na cabeça do São Paulino. Essa gestão ela não é confiável do ponto de vista do torcedor, né? É só a gente ver os debates nas redes sociais a todo momento. Agora, o Daniel Alves, o São Paulo contratou primeiro para tentar pagar depois.
Aí eu achei que foi um erro grotesco. Um erro grotesco. Até o mercado estava ruim, porque era na época da pandemia. Exatamente. Então, para buscar dinheiro para pagá-lo, também não houve. Então, foi uma aventura. Foi uma aventura financeira irresponsável, que terminou do jeito que terminou. O Rames Rodrigues, acho que já é um pouco diferente. Você tem um investidor, que é um parceiro da diretoria. Sim. E aí esse cara, ele ficha o negócio. Ele é São Paulino, ele ficha o negócio. Ponto. Então, acho que é um pouco diferente. Acho que é uma garantia melhor. Então, porque o Dorival Júnior a gente tem visto ele dizer a todo momento, né? Antes de aparecer o nome do Rames Rodrigues, eu não estou esperando ninguém. Ele cansou de falar isso. Eu não estou esperando nenhum reforço. Não quero perder ninguém. Então, não quero perder ninguém. Ele deixou isso bem claro. Então, quando ele recebe o Rames Rodrigues, que eu acho que vai ser compatível com a realidade, com a assinatura à esquerda do investidor, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que é uma grande contratação. Uma grande contratação. Ah, mas ele não joga... Aliás, né, cada jogador fracassado ou em baixa europeu que vai jogar no Olympiacos da Grécia é impressionante. É que é um clube muito bagunçado. O Olympiacos é a entrada de cara que está em baixa. Né? É impressionante. E aí, o Marcelo estava no Olympiacos. Isso, é que é um clube muito Rafinha estava no Olympiacos. Né? E agora o Rames Rodrigues. Ele chega no São Paulo, ele joga com uma perna no futebol brasileiro. O Soares com meio joelho já está sobrando no futebol brasileiro, e o Soares é melhor que o Rames Rodrigues, na minha opinião, mas tem 35 anos, o Rames tem 32. Sim. Eu acho que o Rames, ele deita no futebol brasileiro se ele estiver focado e em condições, mesmo que ele tenha jogado pouco nos últimos anos, atrapalhado por lesões. O Vitor Marco Antônio aqui, Massa, fala o seguinte: vocês acham que o fato do Renato Augusto decidir o jogo terça serviu de incentivo para o São Paulo fechar com o Rames? Só uma informação, o São Paulo está negociando, essa negociação tem uns 2 meses, tem a participação muito forte do Rafinha, que jogou com ele no Bayern de Munique, então não é que acharam o nome do cara hoje, então está negociando há alguns meses. Mas esse ponto do Vitor Marco Antônio eu não deixo de considerar. Jogou terça-feira, jogou melhor, perdeu porque o Corinthians tem um jogador muito diferente de todo mundo. O Rames Rodrigues é o diferente que o São Paulo não tem, Massini. Acho que pode dar uma acelerada. Acho que esse fator aí do Renato Augusto pode ter dado uma acelerada no processo, né? Tá faltando quanto? 200 mil, 300 mil, toma aqui, vamos logo para ver se ele chega e joga daqui 21 dias contra o Corinthians, né? Agora, gente, o futebol tem muito da imagem, né? O torcedor ama esse tipo de contratação. Por quê? Porque o torcedor vai buscar o que o jogador fez na vida dele. Né? Jogou no Bayern, jogou em grandes clubes, grandes ligas, grandes times, né? Pode ir na comemoração do Bayern, só isso. Mas como ele não fez história lá, não vai acontecer. Não vai, exato. Não, enfim, mas então, tá aí, ó, os times que o cara jogou. O cara jogou com o Cristiano Ronaldo, entendeu? Então, isso fica no imaginário do torcedor do São Paulo, que ele faz assim: agora vai. Quero ver o Corinthians segurar a gente com o Rames Rodrigues. E aí, como pediu o Pretzel, 30 do segundo tempo, tá 1-0 São Paulo, entra o Pato. Né? Agora, o que a gente vê na prática? Como é que ele tá fisicamente? O São Paulo tem um histórico de jogador. O São Paulo não é um time que, nos últimos anos, tem primado pelo condicionamento físico. Né? Seus jogadores vivem aí quando se machucam, vão para o departamento médico e não voltam mais. Então, sem responder essas perguntas, né, como ele está fisicamente é a primeira pergunta. Segundo, como ele observa o futebol brasileiro, porque uma coisa é a Liga da Grécia, outra coisa é a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro. Aqui a intensidade é muito maior. Agora, se você tem no banco Rames Rodrigues e a tua opção para o meio campo é o Rato, por mais que a gente possa chamar ele de Mickey, para dar uma equilibrada, cara, o torcedor vai pedir o cara com 10 minutos do segundo tempo, entendeu? E agora, precisa medir. O São Paulo pode pagar? O São Paulo vai pagar isso como? Quanto tempo de contrato? São 5 anos? São 4? O jogador tem 32 anos. Ele é jovem, ele pode render sim. Concordo com o Pretzel, pode render se essas questões forem observadas, né? Se não, você pegar lá e pôr aqui e achar que vai jogar e vai jogar bem, nem sempre vai, né? Quantos jogadores colombianos, inclusive, não fizeram sucesso no Brasil? Alguns fizeram, outros não, fracassaram.
Né? Agora, ele tem pedigree, né, cara? O cara que é jogador de Copa do Mundo, jogou em grandes ligas da Europa, ele pode sim ser respeitados esses modelos, essas formas de ver aqui o que eu estou perguntando, ele pode ser útil ao São Paulo, sim, cara. Quem pode entregar uma coisa diferente no jogo de futebol? O Alisson ou o Rodrigues, o Rames Rodrigues? Essa é a pergunta que sempre se faz. Só umas informações com relação ao São Paulo, ao pagamento, o que é tal. Algumas informações. A primeira é do PVC, o Paulo Vinícius Coelho, nosso companheiro. Ele tem a apuração de que o salário do Rames Rodrigues vai ser menos da metade do que ganhava o Daniel Alves. Ok, o Daniel Alves ganhava uma fábula por mês no São Paulo, mas de fato é que vai ser menos da metade do que o Daniel Alves ganhava no São Paulo. Esse é um ponto. O segundo ponto, como é que o São Paulo consegue fazer essa contratação? O São Paulo estava tentando, ou buscando, ou olhando, 2 jogadores que eram meias também, meias atacantes, do San Lorenzo, da Argentina. Para contratar esses caras, que eram mais jovens, que eram em outras condições, o São Paulo teria que pagar pela transferência. Entre pagar pela transferência e pegar esse dinheiro e usar como salário do Rames Rodrigues, optou pelo salário do Rames Rodrigues. Ah, mas esse dinheiro existia? No orçamento do São Paulo havia esse dinheiro para contratações. E aí o São Paulo vai usar esse dinheiro que está no orçamento do São Paulo para fazer essa contratação. Em vez de contratar um jogador pagando pelos direitos federativos, ele pega um cara que está livre no mercado, no caso o Rames Rodrigues, e vai usar esse dinheiro para pagar salários. Que é mais ou menos, é muito do que o Corinthians fez com muitos jogadores, né? Ele não paga pela transferência, ele paga salários altos para... Não tem o custo da transferência. Não tem o custo da transferência. Tem as luvas. Exato. E nem as luvas. Não, tem as luvas. Ah, tem as luvas. Tem as luvas. Esse é o negócio mas do isso São Paulo. dilui, né? Como? Tudo isso você dilui isso tudo pelo tempo de contrato, não é à vista. Isso. Você não precisa chegar não lá quer dizer que o São Paulo cavocou seja... o chão lá e achou dinheiro. É dinheiro. Vai gastar dinheiro. Não existe contrator de graça, esse papo furado aí, pode esquecer. Não. Mas de qualquer forma, o modelo é esse aí. Júnior, a informação que a gente tem é que o Dorival não só deu o aval para a contratação, como ficou muito satisfeito, muito contente com a contratação do Rames Rodrigues. Em conversa com o nosso colega Luciano Borges, ele disse que espera usar o Rames Rodrigues ali no meio-campo ou como um segundo atacante, já imaginando como pode ser o Rames Rodrigues aqui no São Paulo. São Paulo que ainda não definiu o número do Rames Rodrigues, da camisa do Rames Rodrigues. Ele costuma usar a camisa 10, que atualmente é do Luciano, ainda não tem essa definição. Então é isso, Glaucio. Tudo certo, jogador, clube, falta aqueles detalhes burocráticos, né? A minuta do contrato, exames médicos, físicos, e aí para assinar o contrato como novo jogador do São Paulo, reforço colombiano de 32 anos, Rames Rodrigues. Em termos técnicos, em capacidade... A gente tem feito muito esse comentário mesmo nos últimos tempos, porque os jogadores desse tamanho que vêm da Europa, eles vêm da Europa já num final de carreira, às vezes numa situação que eu vou falar o meu porém, que é a questão física. Eu falei isso de vários jogadores já que chegaram aí nos últimos tempos em grandes clubes brasileiros. Capacidade técnica, o cara é muito bom, tem muita qualidade. Agora a gente tem que ver como que ele tá fisicamente, a questão até de lesões, porque assim, a gente olha para as últimas temporadas dele, é preocupante. É para ligar sim o sinal de alarme ali. Por que ele não tá jogando tanto onde ele passou? Ele até tem alguns números ali até de gols, de assistência, ou seja, quando tá em campo tá produzindo, mas por que não tá em campo de maneira regular? Dito isso, bem, saudável, querendo, não achando que aqui é colônia de férias e tal, eu acho que no geral os jogadores que estão vindo de fora pra cá não estão mais com essa cultura, porque o nosso campeonato elevou muito o nível. Antes a gente via jogador que chegava de clube médio da Europa e deitava e rolava, agora não, agora a coisa está mais complicada. E eu acho que o que faz mais sentido, e pra mim eu acho que é positivo, você olha pro elenco do São Paulo hoje, faz sentido você ter um jogador onde você vai tirar um pouco de obrigação defensiva, você vai deixar um pouco... Porque o São Paulo ele já tem muita gente com capacidade de correr, de pressionar, já é um time com muita energia. O que falta pro São Paulo é isso, é o toque ali de qualidade. O jogo contra o Corinthians ficou muito claro. São Paulo que rondou, controlou o jogo, mas não tinha alguém ali pra pifar no último passe, pra achar alguma coisa diferente. Então eu acho que se tem um lugar que encaixa muito bem o Rames Rodrigues hoje e que o São Paulo precisa desse jogador é no Morumbi. Vamos ver como que ele chega, como ele chega, se ele quer, se ele não quer, enfim, mas tecnicamente é um jogador de patamar alto. Deixa o vídeo para falar sobre Rames Rodrigues no São Paulo. A notícia que explodiu como uma bomba nessa quarta-feira ganhou novidades na quinta. Rames Rodrigues já disse sim à oferta salarial e de tempo de contrato do tricolor, informação que me foi passada por um dirigente importante do São Paulo. Você deve estar se perguntando, tá bom, Nicolo, Rames vai ganhar quanto?
O salário em carteira a que ele terá direito será parecido ao do Caleri, algo na casa dos R$800 mil por mês. A diferença é que o Rames ainda vai ter direito a luvas, que é um prêmio pela assinatura do contrato por estar chegando livre. Ele está desempregado desde 13 de abril, quando rescindiu o contrato com o Olympiacos. Ele ainda vai ter direito a um bônus, que vai ser pago no decorrer do contrato. Nicola, e esse contrato de quanto tempo? 2 anos. Rames já disse sim à oferta salarial de 800 mil, já disse sim a essa luva, que eu ainda não consegui descobrir o valor, e já disse sim a um vínculo de 2 temporadas. O que falta para que o negócio seja concretizado? De acordo com essa minha fonte no São Paulo, a frase foi a seguinte: falta apenas acertar pequenas cláusulas contratuais. Perguntei para essa pessoa, o negócio corre risco? Ela disse que não, mas é sempre prudente esperar que o Rames aceite essas últimas condições, embarque para o Brasil, passe por exames médicos e assine o contrato para depois contar a vantagem de ter contratado uma das melhores opções do mercado no futebol internacional. Rames colombiano, com passagens por Real Madrid, entre vários outros clubes, jogador super decisivo com a camisa da sua seleção, tinha a intenção de continuar jogando no futebol europeu, as propostas bacanas não apareceram e a coisa deu uma bela avançada. Importante contar que um São Paulino e um ex-São Paulino tiveram um papel importante também nas tratativas. Me refiro a Rafinha, lateral direito, e a Trellis. O Rafinha jogou com o Rames no Bayern de Munique, e o Trellis, colombiano, tem uma relação de muito tempo com o Rames Rodrigues. O Rafinha fez muita força para que ele viesse, apresentou o São Paulo, fez uma série de elogios e disse que ele seria a cereja do bolo do tricolor. Já o Trellis, que teve passagem pelo São Paulo, fez as melhores referências ao clube, o tamanho, a referência, falou sobre o torcedor, enfim, sobre o estádio do Morumbi, e o Rames, visão de uma pessoa do São Paulo, é de que o Rames se animou, gostou e está propenso a assinar esse contrato. As próximas horas devem ser fundamentais. Vale a lembrança de que, por estar desempregado antes do início da janela de inscrições, o Rames não precisa ser inscrito até o dia 2 de agosto, mas o São Paulo tem pressa, gostaria de tê-lo o mais breve possível para que pudesse apresentá-lo e colocá-lo em campo o mais rápido possível. Certamente vai ser bastante útil. Rames falou pro São Paulo, olha, eu quero um contrato até o fim do ano, até o fim desse ano. Aí o São Paulo falou, poxa, mas aí é muito curto, né? Vamos estender um pouco mais. E as conversas foram se desenvolvendo até que o São Paulo conseguiu chegar num acordo de 2 temporadas e meia, melhor dizendo. Então o Rames vai ficar até o meio de 2025. São 2 anos e meio de contrato. É esse meio ano até o fim de 2023, mais 2 anos de contrato, ou seja, fim de 2025. Esse é o tempo de contrato que ele vai assinar. Tendo o sim do jogador, o São Paulo correu com as questões burocráticas, com as questões de pormenores, e aí conseguiu chegar a esse acordo ontem à noite, quando o Rames postou lá nas redes sociais um aviãozinho, um olhinho, porque já estava tudo certo, já estava com todas as garantias dadas ao São Paulo e já um acerto de como ia chegar, essa coisa que é um pouco mais burocrática. Nessa negociação, houve a importância do Rafinha, que eu vou explicar um pouco mais como foi, mas foram 2 empresários assim muito fundamentais. Primeiro, o Juliano Bertolucci, que é um empresário brasileiro, um dos maiores aqui do Brasil, e o Jorge Mendes, que é o famoso empresário de jogadores europeus, como por exemplo Cristiano Ronaldo. Então o Rames começou a trabalhar já tem um tempo com o Jorge Mendes, então a boa relação de Jorge Mendes com Juliano Bertolucci fazendo essa ponte e o São Paulo, a coisa começou a fluir, e o Juliano Bertolucci, sem dúvida nenhuma, é um cara muito competente, é um cara que conseguiu ali fazer essa manobra e chegar ao fechamento desse negócio. E aí entrou também, claro, o Rafinha, que foi uma espécie de intermediário nessa história. O Rafinha, que é um cara muito respeitado, jogou com o Rames Rodrigues no Bayern de Munique. O Rafinha ligava muito pro Rames Rodrigues, aquela coisa toda de vem pra cá. E o argumento que o Rafinha usou, né, muito com o Rames o elenco é um elenco muito bom, o ambiente do São Paulo é um ambiente muito bom, o treinador é um treinador que tem uma boa gestão de elenco. São Paulo passa por dificuldade financeira, tem notícia de atraso salarial, mas nunca houve falta de transparência. Foi isso que o Rafinha falou pro Rames Rodrigues. Então assim, jogou junto com a diretoria, claro, foi um cara que ajudou ali a direção a convencer o jogador, e o Rames Rodrigues praticamente ligava quase que todo dia pro Rafinha, né? Eles se falavam quase que todo dia, e aí cresceu também, ajudou demais nessa questão de fechar o negócio, e aí chegaram a um acordo, e o Rames Rodrigues deve desembarcar no Brasil até sábado, e aí assina contrato, faz toda aquela coisa, pose para foto e tudo mais, aquele contrato no papel, já tem uma assinatura ali eletrônica para você garantir, as partes ficarem garantidas ali, protegidas, né? E o Rames pode assistir até o jogo contra o Bahia no domingo. É uma possibilidade, né? É algo que ainda não está confirmado. Quer aprender Gente, tô passado, meu.
A gente falava aí que não haveria muita perspectiva para o mercado da bola do São Paulo. E agora a gente aí tá para receber o James Rodrigues, né? Possível camisa 10 aí, tudo depende da doação do Luciano, né? Com um salário aí acessível, que tem sido dito aí, na mesma faixa do Caleri, quem diria. E nessa quinta que passou agora é o São Paulo de olho em Lucas Moura, no GE. Está no GE, isso mesmo. O Lucas Moura, que tem uma proposta do Monterrey do México, não está muito empolgado e já começa a pensar numa possível volta ao Brasil. Gente, imagina o Quadrado Mágico. Gabriel Neves, Pablo Maia, James Rodrigues, Lucas, no ataque Luciano e Caleri, ou se quiser Galope, Caleri. Meu Deus, meus amigos, aí a gente, se esses dois que vierem aí, o James Rodrigues está praticamente confirmado, e se realmente tiver o Lucas Moura, cara, um com 32, outro com 31, que jogava em metade do que eles jogaram na Europa, acho que o São Paulo muda de patamar e tem novas perspectivas nos torneios que estão. E não mede forças, mas já começa a incomodar ainda mais os adversários, né? Com esse time operário, a gente já bateu o Palmeiras, já tem feito jogos duríssimos com todos os times aí que são um pouco melhores que os nossos, a nível de elenco, como Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. Então, assim, eu acho que o São Paulo não fica tão abaixo, não, e compete muito bem. E se esses dois jogarem, e mais o Garopo voltando num bom nível, acho que vai ficar enjoado e gera esperanças, sonhos, perspectivas para nós, torcedores tricolores, né? Falando em James Rodrigues, é um jogador que o São Paulo precisa, né? O Renato foi muito bem da ESPN, né? Defensivamente é um time que, sabe, corre, que se doa e tudo mais. Então você precisa ter um cara aí que pense fora da caixa, que é o que o Renato Augusto mostrou no Corinthians. Então, se o São Paulo tiver esse tipo de jogador, eu acho que os outros 10 podem dar conta dessa questão aí do correr, da parte defensiva. E o James Rodrigues tem que focar aí no ataque. Passes, bola para dentro, chute a gol, porque ele tem muita qualidade. Chegando o Lucas Moura aí, e aí é o que parece, a chegada do James Rodrigues aí chamou a atenção do Lucas Moura, que já viu o São Paulo com os outros olhos. Então, assim, que momento, meus amigos, para a torcida do São Paulo. Que fase. Será que tudo vai mudar? Torçamos, né? Torçamos, porque há poucas semanas atrás eu falava, não tenho esperanças. Agora, amigo, estamos cheios de esperança, hein? E imagina, hein? A gente dormiu perdendo o Marinho pro Fortaleza e vai acordar com o James Rodrigues e quem sabe Lucas Moura. Ainda tem o Eric do Ceará, né? Então, assim, Dorival tá satisfeito, tá feliz da vida. O São Paulo ainda tinha mais 2 nomes aí do futebol argentino, né? Que o Arnaldo não chegou a falar os nomes, 2 jovens argentinos, mas teria que ser a mesma negociação que foi a do Galopo, então é muita grana que o São Paulo não tem. Chegou-se a falar em Everton Ribeiro, mas como eu já disse em vídeos anteriores, o Everton Ribeiro tem esperança em renovar com o Flamengo, em continuar no Rio de Janeiro, porque a sua família está adaptada lá. Então, assim, você nesse vídeo, nesses trechos, você vê diversas informações sobre o mesmo sujeito que é o James Rodrigues. Todos dizem que chega aqui agora no Brasil ainda hoje para assinar, sábado aí fazer a bateria de exames, para quem sabe domingo ser apresentado. Você imagina de manhã São Paulo, Bahia e o James Rodrigues no Morumbi. Já haviam sido vendidos 30 mil ingressos antes do jogo contra o Corinthians. Eu acho que agora o pessoal, quem puder aí, quem estiver na capital paulista, compre esse ingresso, quem sabe você ganha um presente que é a apresentação do James Rodrigues. Então, assim, acompanhar, são nomes bem interessantes. Torcer para que eles não se machuquem, né? Que o Refis Plus e São Paulo façam esse milagre, porque em campo vão agregar bastante e o São Paulo fica com um elenco ainda mais forte. Um último pitaco em relação à possível venda do Nestor ao Zenit. Se forem 10 milhões de euros mesmo, eu acho que tem que vender, ainda mais com a chegada do James Rodrigues, e se ainda mais chegar o Lucas Moura, porque aí são quase 60 milhões de reais. São Paulo precisa tentar bater a meta de venda, que são de mais de 140 milhões de reais, e não tem proposta para o Baiano em Beraldo. Então, se vier pelo Nestor, eu acho que o São Paulo tem que abrir mão e torcer para que faça um bom futebol aonde ele for, né? No São Paulo, muitos altos e baixos, e com essa contratação agora, com mais um no meio campo, podendo vir o Lucas Moura, tudo bem que não são da mesma posição, mas por lugar do Nestor aí você
Pode ter o Gabriel Neves, pode ter o Alisson, até o Araújo. Então, acho que São Paulo tá bem servido. E eu entendo o Dorival que não tem que vender peças, mas tem que vender também, né? E você vendendo o Nestor e conseguindo, por exemplo, vencer a Copa do Brasil, você praticamente iguala esse déficit de venda de jogadores. Então, vamos sonhar, por que não, né? Então é isso, pessoal. São Paulo aí quentíssimo, bombando no mercado da bola. É notícia à torto e à direita, de manhã, tarde e noite. E você já sabe, se tem notícias, se tem novidade, tem vídeo no canal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.